queridos alunos, vamos iniciar agora as aulas para o 9º ano e vamos começar com Geografia. Eu sou a professora Juliana e a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre a globalização. Então, a gente tem aí uma palavra muito atual que aí já vem sendo estudada já há algum tempo. Até os dias de hoje, a gente não pode dizer a globalização é isso, porque ela é um termo tão dinâmico que a cada momento ela vai tendo um conceito novo sendo aderido ou então alguma palavrinha acaba saindo de dentro desse conceito. Então, a globalização ela vai ser algo assim, vivo, vai ser uma palavra praticamente viva, porque toda hora está acontecendo alguma coisa que vai modificar dentro desse conceito. Mas a gente vai aprender algumas palavras na aula de hoje que a gente vai poder determinar que fazem parte, né, que nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre a globalização. Então, nos dias de hoje, como a gente ainda não chegou num consenso, nem do que a gente pode definir, usar esse consenso para a globalização, muita gente também não chegou em consenso sobre como iniciou esse processo. Muita gente vai dizer que a globalização só vai ser iniciada a partir da terceira revolução industrial. Então, lá com o surgimento, com a intensificação do processo de industrialização. E outros não. Outros afirmam que a globalização se iniciou lá com as grandes navegações. Então, a gente vai começar a partir das grandes navegações para a gente ter um melhor, né, conhecimento. Por que dizem que foi nesse momento? Então, vamos lá para as grandes navegações, que foi o início da globalização para alguns. Então, as grandes navegações vão propiciar essa globalização por quê? Porque ela formou um numeroso fluxo. O que é esse fluxo? É a ida, é a vinda, é um transporte, é uma via de comunicação, tá? No caso aí das grandes navegações, da metrópole para a colônia e da colônia para a metrópole. Então, a gente tem esse processo. Então, saiu de um lugar e chegou em outro. E quando chegou nesse novo lugar, ela meio que se espalhou e quando ela ficou ali toda dispersa, ela reuniu novas matérias e levou para um novo lugar. Então, olha só, o que a globalização fez? Ela fez uma troca, né? Ela conseguiu aí mexer com 12 lugares que não se conheciam. Se a gente colocar no exemplo Portugal e Brasil, né, os portugueses vieram para cá, alguns aqui ficaram desde esse período, outros não, voltaram para lá. Mas eles voltaram sozinhos? Não, levaram informações, levaram objetos, levaram parte de nossa cultura, né, levaram diversos itens aqui do Brasil para lá. E ficou essa troca, esse fluxo de informação, esse fluxo do comércio, né, colonial. Então, aí muita coisa se iniciou aí. Por isso que para muitos a globalização se iniciou nesse momento. O que vai ocorrer? Vai vir a industrialização, vai vir um progresso científico e vai ocorrer uma intensificação desse processo. Então, o que vai levar? A sofisticação dos meios de produção, dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Então, essa sofisticação, ela vai levar a diversas mudanças na forma de produzir, na forma de consumir. Produzir um produto. Como é que se produzia um sapato lá na época da Idade Média? Como é que se produz um sapato nos dias de hoje? É da mesma forma? Se utilizam as mesmas técnicas? Não. Então, houve um avanço, houve um progresso. Vocês estão vendo a imagem de uma caravela. A gente ainda se transporta de um lugar para o outro nessa caravela e, ao mesmo tempo, olha só, um navio, né, uma embarcação muito mais moderna. Então, teve essa sofisticação nos meios de comunicação, nos meios de transporte também, tá? Aqui comigo vocês vão poder perceber que eu tenho Portugal e Brasil. Lá na época da colônia, se levava em média 2 meses para sair de um país para o outro. Então, já pensou 2 meses você trancado dentro de uma caravela, um monte de gente fedorenta, porque não vão tomar banho, porque não tem água, só vai ter água no mar. Aquela comida que não vai ser lá daquelas boas comidas não, porque não tem geladeira, não tem ali algo para conservar aquela comida bacana. Então, olha só, 2 meses presos dentro daquele navio que muitos não tinham higiene e acabavam vindo a falecer pela falta de higiene. Então, 2 meses trancado num navio de um país para o outro. Nos dias de hoje, a gente ainda leva 2 meses para sair de Portugal para o Brasil? Não. Veio o avanço dos meios de transporte, a gente pode vir de avião. Então, hoje em dia, a gente leva 9 horas para sair de Portugal até o Brasil. É só dos meios de transporte? Não, os meios de comunicação, como eu falo com as outras pessoas, também foi sendo, tendo um avanço. Por exemplo, os aparelhos telefônicos.
Eu tenho aqui 2 modelos telefônicos. Eu tenho aqui desse meu lado o primeiro celular que chegou a ser comercializado, que é da empresa Motorola. Esse celular gigantesco aqui só tinha duas funções. Uma não, duas. Era fazer e receber ligações. E acabou. Mas ninguém fazia mais nada. Então, eu tenho nos dias de hoje esse modelo, mais ou menos que a grande maioria tem. Tira foto, faz ligação, recebe ligação, mas a maioria está no joguinho, né? Ou então está no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Então, esse modelo aqui não permitia o avanço, as pesquisas, a globalização que permitiu a troca de informações, possibilitou hoje num aparelho telefônico que a gente pode utilizar para diversas funções. Né? Então, a gente tem aqui também a globalização. A globalização ela também vai permitir, como eu falei, um mecanismo de informações. Eu tenho, por exemplo, eu estou aqui na cidade de Manaus, dando essa aula para vocês. A partir do momento que essa aula for disponibilizada na internet, ela não vai ficar restrita aqui. Ela vai permitir a circulação para diversos outros lugares. Né? Eu, professora Juliana, vou estar no Japão. Se alguém lá no Japão quiser assistir minha aula, eu vou estar lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, se alguém quiser assistir essa aula. Então, olha a comunicação, saiu daqui, através do avanço da tecnologia que possibilitou a criação da internet, eu saí daqui e ir para outros lugares do mundo. Isso vai ser bom? Excelente, porque a gente pode ter técnicas para poder produzir, para poder fazer, para poder estudar e conhecer cada vez mais, sendo que é um professor que está dando aula lá na França, por exemplo, e a gente está aqui. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa informação disponibilizada para todos, não quer dizer que todos tenham acesso a essa informação. E aí a gente entra num campo um pouco perigoso da globalização, que é a exclusão, que são os efeitos negativos da globalização. Porque se eu não tenho acesso, se eu não tenho meios de descobrir como está aquela informação, se eu não tenho meios de acessar aquele determinado objetivo, eu estou sendo excluído. Então, aí a gente passa a ter, né, as contradições e as consequências da globalização. Mas, antes de entrar nesse aspecto, vamos então colocar o que seria a globalização? Vamos definir as palavras gerais para a globalização? A globalização é uma quebra de barreiras, de fronteiras entre territórios, causando maior conexão, uma integração, uma interligação. Conexão, porque eu vou ligar um lugar ao outro. Integração, porque o que eu tenho num lugar, eu vou poder colocar, disponibilizar para o outro. E a interligação, né, que eles vão estar ligados diretamente. Então, aí a globalização ela é tudo isso. E, né, e por que ela conseguiu chegar nesse objetivo, nesse modo que a gente vê hoje? Porque ela está ligada diretamente aos avanços tecnológicos, aos meios de transporte, aos meios de comunicação. Se a gente parar para analisar, pergunta para tua avó, para teu pai, talvez até teu pai possa te dizer isso. Lá na década de 1970, quando passava uma novela, passava alguma coisa lá no Rio de Janeiro, se levava até um mês para o mesmo capítulo de novela que passou lá, passar aqui em Manaus. Já pensou um mês de atraso na transmissão de uma ideia, de uma novela? O que acontecia naquela época era que as pessoas daqui de Manaus ligavam para os seus parentes que moravam lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, para saber como é que estava. Ei, o que aconteceu? Quem matou quem? Por quê? Na novela já tinha passado, mas aqui ainda não. Já pensou nos dias de hoje? Um show que a gente pode assistir ao vivo, uma novela, um filme, a gente tem até nos piratas, né? A gente sabe aí um link ou outro que a gente acaba conseguindo baixar aquele filme que acabou de estrear no cinema, a gente já consegue ver em casa. Então, isso, a globalização permitiu, né? De um jeito assim, de um jeitinho brasileiro, mas acabou permitindo. Então, a globalização ela vai possibilitar os avanços nas relações internacionais, como na integração dos blocos econômicos, por exemplo. Vai possibilitar, através da globalização, a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias e vai gerar circulação mais rápida entre os países envolvidos. Olha só esse mapa dos blocos econômicos. A gente tem aí os principais blocos econômicos que o IBGE conseguiu registrar. Então, a gente vai ter aí, em verde, que o Brasil faz parte do Mercosul. Então, o Brasil, economicamente, está ligado ao Paraguai, à Argentina e ao Uruguai. Aí a Venezuela ainda está em verde, porque nesse período ela ainda não tinha sido suspensa do Mercosul. Mas ela integrou, os produtos brasileiros passaram a estar
dentro de outros países. Então, ela fez esse mecanismo, tá? Lá na Europa, que a gente tem o bloco econômico principal da União Europeia. Então, a União Europeia, que vai ter uma grande maioria dos países europeus, vão estar juntos e globalizados. Porque uma pessoa, por exemplo, do Reino Unido, se quiser viajar por dentro dos países que fazem parte ali, Alemanha, para a Espanha, ela vai ter uma circulação mais fácil, menos burocrática, porque entre eles existem leis, uma legislação que permite essa circulação de pessoas também. Tá? Agora a gente vai assistir um vídeo curtinho que vai mostrar para vocês como a produção do avião também entra dentro da globalização. Olha lá, com a Cunha Antan com vocês. Oi, eu sou a Cunha Antan. Hoje vou explicar como as multinacionais contribuem para a globalização. As multinacionais apresentam duas características que constituem marcas do processo de globalização: a mobilidade e a fragmentação dos processos produtivos. Em vez de criar uma área de domínio comercial e instalar uma base produtiva, as empresas distribuem-se em diferentes pontos do globo. Dessa forma, a produção de uma mesma mercadoria ativa uma rede produtiva com unidades localizadas em vários pontos distantes do globo. Vamos observar a montagem do avião. Na Austrália, produzem os flaps. No Canadá, produzem o compartimento frontal do trem de pouso. Na Coreia do Sul, fazem as extremidades das asas. Já nos Estados Unidos, são feitas a borda frontal das asas, o estabilizador vertical, fuselagem traseira, cápsulas das turbinas e fuselagem frontal. Na França, são produzidas as portas de entrada dos passageiros. Lá na Inglaterra, são feitas as turbinas e o trem de pouso. A Itália produz o estabilizador horizontal e a fuselagem central. O Japão produz o encaixe dos flaps, a caixa central das asas, a fuselagem intermediária frontal e o compartimento central do trem de pouso. O último país envolvido é a Suécia, que produz as portas do compartimento de cargas. Então, como a gente pôde observar, né, quem prestou atenção direitinho no vídeo, viu que o avião ele é um produto, né, final que depende da tecnologia de diversos países. Então, sai da Itália, sai da Alemanha, sai dos Estados Unidos, sai do Canadá, sai da Austrália e vem para um local onde ele vai ser montado. Então, ele é um produto industrializado também. Dentro ainda do que faz parte da globalização, o que ela permite, né? As transnacionais que eu falei, já a gente pode ver das empresas. O mesmo mecanismo de produção que leva tudo para o mesmo lugar. Nesse sentido aí, as transnacionais, elas saem de um lugar e vão para outros, né? Elas abrem as filiais em diversos países, ou seja, ela vai ultrapassar os limites físicos dessas fronteiras. Então, pensa aí no refrigerante mais famoso que tu conhece. Isso, pois é, ela tem a sede dela lá nos Estados Unidos e ela conseguiu ir abrindo filiais ao longo do mundo. Hoje ela não está restrita fisicamente a ser produzida nos Estados Unidos. Ela pode ser produzida aqui na cidade de Manaus, é produzida em outras cidades brasileiras e também em diversas outras cidades do mundo. Lá naquele mapa vocês puderam perceber. Tudo isso que a gente viu até agora, ela possibilitou essa troca de informações, essa troca de mercadoria, essa troca financeira entre os países. Quando ela abriu essa fronteira, né, ela conseguiu quebrar essa barreira, ela fez com que as pessoas tivessem acesso às informações, às características, ao modo de vida de outras pessoas. Então, ela acaba meio que universalizando a população mundial. Então, olha só, eu tenho, então, a internet como um local onde eu consigo reunir as pessoas do mundo inteiro, desde que tenham acesso a esse mecanismo da internet. Quando eu tenho esse acesso à internet, se eu começo a adotar as características de outros países, eu acabo me igualando, né? Eu acabo cada vez mais ficando similar a ele. E acaba que a gente perde as nossas características regionais.
A forma de falar é a mais fácil para a gente. Hoje em dia a gente não diz mais, põe o vídeo para rodar, a gente diz dá o play. Quando a gente para um jogo, a gente não diz para o jogo, a gente diz dá um pause aí. Então essas palavras estão cada vez mais sendo inseridas no nosso. Não é só porque é português, a nossa linguagem está sendo modificada pelo acesso à informação da globalização. Então acaba sendo aí, de alguma forma, negativa, tá? Outras consequências que a gente vai ver dentro da globalização é que uns vão ter de mais e outros vão ter de menos, porque eu tenho que ter dinheiro para ter acesso a isso. Então, para uns é o luxo acaba sendo lixo de outro. Então, aí eu tenho desperdício de consumo exagerado, vai acabar gerando pobreza de alguma forma. Mas esse lixo acaba sendo consumido por outras pessoas. E isso acaba gerando a exclusão e o empobrecimento das populações mundiais. Entre outros problemas que a gente vai conseguir verificar. E isso fora aqui também a gente vai ter um gasto enorme de energia elétrica. Por quê? Para produzir mais, eu preciso que as indústrias estejam funcionando. As indústrias funcionando estão gastando cada vez mais energia. Essa energia elétrica, ela é hidrelétrica, ela vem de uma usina de água, ela é termoelétrica, ela é nuclear, ela é eólica. Então, aí, de repente, essa energia elétrica que aquela fábrica está utilizando está gerando problemas ambientais. A globalização também vai gerar desemprego tecnológico. O que é isso? Algumas funções, alguns trabalhos vão acabar sendo extintos. Aí para vocês aparecem 3 exemplos. A telefonista, que hoje não existe mais, antes você ligava para uma central e a central te conectava com outro lugar. Os vendedores de gelo, não existia geladeira, então as pessoas precisavam comprar gelo para conservar seus alimentos. E aí na primeira imagem eu tenho o chamador. As pessoas não tinham alarme, então elas contratavam uma pessoa para acordar elas em determinada hora. Então essas funções não existem mais nos dias de hoje. E também pode acontecer que uma função agrega diversas funções, como a gente vai ver agora. Por exemplo, uma pessoa hoje, eu coloquei o exemplo para vocês, antes eu tinha um pedreiro, eu tinha um pintor, eu tinha um encanador e eu tinha um marceneiro. Hoje em dia, uma pessoa quando vai construir obras, ela acaba agregando essas qualificações todas para si. E essas qualificações acabam tendo aí, de uma certa forma, a pessoa que se qualificou vai estar recebendo um maior salário. No entanto, aquela que não soube aprimorar o seu trabalho ou agregar novas funções ao seu emprego, ela acaba sendo excluída do mercado de trabalho. A globalização é boa? Sim, mas também trouxe alguns aspectos negativos para a gente. Vamos agora para a nossa interatividade. Muito bem, para a nossa dinâmica, a gente tem 3 questões. Na primeira questão, marcar verdadeiro ou falso, tranquilo, leiam com atenção. A segunda questão, vocês vão identificar a que não corresponde à globalização. E na terceira questão, novamente, uma questão de verdadeiro ou falso. Bons estudos e já já a gente responde.
Muito bem, então vamos lá verificar aqui no chat público, as participações dos alunos que conseguiram responder as questões. Então, a gente tem o Davi, ele conseguiu responder a questão 1, falso, verdadeiro, falso. A Julie, falso, falso, verdadeiro, na questão 1. O Vitor, falso, verdadeiro, falso. O Messias, 2 falsos, né? Falso, falso, verdadeiro. Aí vamos pular aqui para a questão 2. A Lana respondeu a letra A, a Jenny, letra A, o Emanuel, a letra A, o Vitor também, letra A, o Marcos Vinícius também respondeu na letra A. Já na questão 3, a Cristiance já respondeu 3, F, é falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí a Ana Cássia também respondeu a questão 3, falso, verdadeiro, verdadeiro. Todos eles, né, conseguiram aqui. A Ana Cássia, a Thaís, a Stephanie, todos foram na questão 3, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, vamos lá confirmar as respostas, verificar o que está certo, o que está errado. Então, na questão 1, a gente vai ter para a afirmação que dizia, a globalização teve início com as grandes navegações que propiciaram a formação de numerosos fluxos comerciais entre metrópoles e as colônias, e teve seu fluxo diminuído com a industrialização. Aí a gente vai ter já o contrário, né? Na verdade, ele foi intensificado. Então, aqui é falso. Eu errei. Falso. Letra B é a quebra de barreiras e fronteiras entre os territórios, causando uma maior conexão e integração e a interligação dos territórios. Verdadeiro. E a terceira alternativa dava para a gente: o mundo globalizado caracteriza-se pela intensificação dos fluxos de informática, a biotecnologia e a telecomunicação que movem a revolução tecnológica. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque ela esqueceu dos meios de transporte. Né? Os meios de transporte também foram, né, teve um avanço, foram desenvolvidos cada vez mais rápidos por causa da globalização. Tá bom? Então, a primeira questão, falso, verdadeiro, falso. Na questão 2, a gente tinha somente uma alternativa que estava incorreta. Então, a difusão dos comércios localizados em oposição às corporações internacionais. Foi isso mesmo? Vamos deixar aí. B, a propagação do inglês como idioma universal. Isso é o exemplo mais fácil para vocês, é os filmes. São os filmes. Por quê?
A maioria dos filmes são feitos aonde? Nos Estados Unidos. Que fala que idioma? O inglês. Então, praticamente tudo aonde a gente tem acesso, sempre está lá o inglês. E até no nosso idioma, na língua portuguesa, a gente acaba também aderindo a algumas palavras. Então, essa é verdadeira. O encolhimento do mundo, graças à redução das dificuldades de comunicação e transporte entre as diferentes regiões do planeta. Está correto, né? O tempo que se gasta de locomoção de um lugar para o outro, hoje em dia, é menor. E a comunicação, o que acontece lá na Itália, se o vulcão Etna entrar em erupção e ali conseguir derramar lava por diversas cidades italianas, nós vamos saber isso instantaneamente, por causa dos avanços da comunicação. Então, a única falsa é a letra A, porque não é em oposição, é em favor. As transnacionais é o exemplo disso. Tá? As transnacionais, essa difusão dos comércios, ela vai estar aí, ó, espalhadas pelo mundo inteiro, que vão permitir, né, a globalização dos produtos. E a terceira questão, que era falso, verdadeiro e falso, a gente tem aí, homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre os países. A gente tem falso, porque mesmo que a gente tenha acesso a essas informações, ainda guardamos as nossas características regionais, né? A gente não está todo mundo igual, a gente ainda tem as nossas escolhas que são diferentes dos outros países. Letra B, integrou economias? Sim. Possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo? Sim. Né? Alguns dos hábitos nós fazemos hoje, né? Por exemplo, beber refrigerante de determinada marca é um hábito que veio de outro lugar. Comer fast food, né? Olha a palavra, fast food, está no meu idioma, está naquela rede de lanchonetes. E letra C, deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos isolados no mundo, sim. Hoje em dia, praticamente conhecemos todas. Se existe alguma cultura, alguma tribo que nós não conhecemos nos dias de hoje, é porque ela está muito bem escondidinha em algum canto desse planeta. Mas, com certeza, praticamente já temos, né, essa informação que a gente conseguiu descobrir todas essas culturas. Bom, por aqui finalizamos a aula de Geografia, ficamos agora com a aula de História.